A gravar aqui agora, deixa eu colocar para gravar também nessa janela aqui, gravar reunião, para a gente ficar documentado isso e vocês terem um material para poder estar estudando aí, tá, pessoal? Então vou estar gravando isso, beleza. Todo mundo entrando aí, tá ok, beleza. É isso aí, pessoal, então boa tarde, tá, pra gente começar a nossa aula de hoje. O pessoal tá chegando, temos agora, quem tá aqui, deixa eu ver quem já tá online aqui. Vocês veem que tem 3 usuários com meu nome aí, pessoal. Isso aí é porque eu estou monitorando por celular para mim ver como é que essas coisas acontecem por celular, por um notebook e por um computador de transmissão, tá? Por isso que eu estou com essas telazinhas meio loucas aqui, tá? Boa tarde então para Eduarda, Gustavo, Hugo, Igor, Jéssica, Jéssica Beatriz, Jéssica Vitória, Lucas Gabriel, Lucas Vicente, Railin, Samira. Quem mais que tem aqui? Samuel, Sofia, quem entrou aqui agora? Paulo Gustavo também está entrando. Boa tarde para todo mundo aqui, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Tá? Essa aula eu vou estar disponibilizando para vocês o link. Desculpa aqui. O link do Classroom, tá? Direto para vocês lá. Tanto dessa aula no formato que eu estou colocando aqui, gravando direto no Google Meet. E também vou estar tentando, estou gravando também no meu sistema aqui de transmissão de vídeo, através de um software chamado vMix. E se der certo eu vou disponibilizar no YouTube também, tá? Mas vai ficar documentada também no Classroom, tá? Não tem problema não, vai estar tudo lá, certinho? O pessoal tá chegando, vamos dar mais uns segundinhos aí pro pessoal chegar. Deixa eu ver minhas telas aqui, se eu capturar a tela, tá? Eu tenho que transmitir uma tela aqui, apresentar. Deixa eu pegar uma tela aqui, uma tela inteira. Qual tela que eu vou pegar? Vou pegar essa daqui. Ela é um pouquinho mais lenta, tá, pessoal? Mas é porque eu tô capturando uma tela inteira aqui. Aí vocês vão ver que vai ficar um pouquinho mais slow motion aqui, mas se o áudio tiver legal aí, tá? Vocês não desprezam o vídeo, não tem problema nenhum não, tá? Mas as telas de apresentação, na hora que eu jogar aqui minhas telas aqui de captura, vai estar tudo legal, tá? Se eu só colocar pra cá, vai estar transmitindo legal e vocês vão estar visualizando de boa aí. Eu vou colocar em tela cheia, o que a gente vai estar falando aqui hoje, tá, pessoal? Pessoal, antes de começar, o pessoal tá chegando aí, mais gente chegou. Quem mais chegou agora que eu não vi? Tá, agora mesmo eu dou um alô geral de novo aqui, tá? Estamos com 20 pessoas, tirando 3 que são minhas, temos 17 alunos. O pessoal tá faltando aí, hein? Vamos falando aí como é que tá o desenvolvimento do trabalho, como é que vocês estão achando o material, como que tá funcionando isso daí, se está sendo possível trabalhar em duplas, tá? Porque a gente sabe que trabalhar em duplas não é tão fácil. Deixa eu ver quanto está o consumo aqui, 53, tá beleza aqui, meu computador. Vamos falando aí, ou quem quiser colocar no chat aí, como que estão as coisas, tá? Letícia Rodrigues acabou de entrar aí também. Beleza. Paulo. Em grupo acho que seria melhor, mas tudo bem, dá para dividir bem. Já é em grupo, né? Pelo menos de duplas, né? Pelo menos 2 pessoas estão fazendo trabalho aí. Legal, tá? Em sala de aula, grupo é mais fácil, né? Agora, remotamente, eu não sei se é tão bom assim, como que funciona isso daí, tá? Se vai ficar legal, se vai ser tão bom como se fosse em sala de aula, tá? Beleza? Deixa eu pegar minha tela aqui, deixa eu... F5 aqui, isso. Tá. Vamos falar sobre o que a gente vai falar aqui hoje, tá? Sistemas operacionais, tá? Caso vocês queiram falar alguma coisa, tá, pessoal? É só falar aí, alguma dúvida, à medida que a gente vai estar falando aí, tá? Essa apostila que eu vou estar colocando aqui para vocês, eu vou estar disponibilizando ela lá no Classroom também, tá? Esse trabalho que eu vou colocar aqui para vocês é um exemplo de apresentação em slides, tá? É para você ter uma noção básica de como fazer o trabalho que vocês vão apresentar no trabalho de sistemas operacionais. Que vale ressaltar aqui uma pequena diferença. O que seria essa pequena diferença?
Como isso aqui é um material que eu vou deixar para vocês estudarem, não é só para mim ter uma noção de norte para a aula, para eu poder estar falando, algumas coisas aqui vão estar um pouquinho mais bem detalhadas, tá? Vão ter mais textos aqui do que o normal de uma apresentação. Então, na hora que vocês verem muito texto aqui, o normal não seria ter muito texto. Mas frisando que isso aqui vai ficar como uma apresentação para vocês, um documento para você estar estudando para as avaliações, tá? Então facilita bastante isso. Então por isso que às vezes os slides têm mais conteúdo, tá ok? Não quer dizer que, mas o senhor falou que não podia colocar muito texto, mas o senhor colocou naquela apresentação. Lembrando que essa apresentação em específico, ela vai ficar documentada como trabalho de estudos. Então, tem mais texto aqui, mas não é o correto de se fazer, tá? Tô de zoom aqui, não poderia estar nessa tela aqui. Aqui, beleza, pessoal? Tudo ok, pessoal? O que vocês me falam? Como que tá aí? Tá tudo tranquilo? Todo mundo me escutando? Podemos começar a aula aqui? Tudo de boa, Carlos. Beleza, tá falado então. Então, beleza, vamos lá, vamos começar. Eu tenho uma janelinha aqui também, que eu posso, se eu precisar, capturar quando vocês abrirem câmeras aqui, tá? Eu tenho essa janelinha aqui, tá? Aqui é uma forma de eu estar monitorando. A jogada desse sistema que eu estou bolando aqui é para tentar fazer uma transmissão direta lá no YouTube, utilizando o Google Meet, tá? Para não ter que usar outros aplicativos, uma coisa mais simples, com jogadinhas de tela e tudo mais, tá? Então eu estou só aprendendo, brincando com esses negocinhos aqui, certinho? O Marcos perguntou um negócio legal. Os slides ficam a nosso critério ou a BNT também? Slide não é a BNT, tá, Marcos? O slide é a apresentação, normal. Isso aqui não tem regras da BNT para isso daqui não, tá? Regras de slide que eu falaria é você ter cuidado com as cores que você vai estar apresentando, tá? Aqui na nossa apresentação você está vendo via computador. Então o jogo de cores talvez não faria diferença, mas se você tiver numa apresentação onde você está num teatro, num anfiteatro, ou numa sala de aula, você tem que levar em consideração uma série de fatores. Por exemplo, a questão da luminosidade do local, a potência do aparelho de transmissão, né, que é o data show, tá, o projetor que vai estar lá. Porque de repente você coloca algumas cores que não ficam legal na tela, tá? Então há um cuidado que você tem que tomar, certo? Eu particularmente eu gosto de evitar um excesso de cores na apresentação, com uma apresentação mais clean, mais legalzinha, tá? Efeitos também eu evito um pouquinho, mas tem hora que você precisa utilizar para poder estar apresentando. Então a apresentação do slide ela não tem regra ABNT, tá? Bom, a gente vai falar hoje. Marcos fala que gosta de verde escuro e letra branca, pelo fato de ser tela. Tá, igual ele falou, na tela do computador. Se fosse a apresentação lá no fundo, se fosse lá naquelas TVs lá no fundo, a apresentação é outra, tá? Eu tô vendo muito bonita a minha TV aqui olhando por ela, mas na apresentação a câmera pegou já com um excesso de brilho, tá? Então algumas letras sumiram. Então a gente tem que tomar algum cuidado com isso, tá? Mesma coisa acontece numa sala. Na nossa sala de aula, se a gente estivesse apresentando lá, o projetor que tinha lá já estava com a lâmpada já um pouquinho velha, né? Então o que ele faz? As cores não ficam brilhantes mais. Então se você colocar um fundo escuro e uma cor que, igual ele colocou, um verde, uma letra branca, pode ser que não fique legal, tá? Então para evitar isso, a preferência de telas mais normaisinhas, tá? Aqui, aí, tá? Ok? Bom, aqui voltando para essa tela aqui, deixa eu voltar aqui. A gente vai falar hoje sobre um pouquinho de teoria de sistemas operacionais, tá? Para que na hora que você estiver fazendo o seu trabalho, você já tenha noção de quando aparecer algum termo técnico lá, você já poder estar discutindo isso, ter noção do que está acontecendo, certo? Bom, a gente vai falar um pouquinho de uma visão geral, tá? Que é o sistema operacional. Então, o sistema operacional é um conjunto de rotinas executadas pelo processador, tá? Então, seriam pequenos programas ou programas que são executados diretamente lá dentro do processador. Então, o processador nada mais é do que um gerente de todo o computador. Então, você precisa... Deixa eu levantar aqui que eu estou olhando para baixo aqui, eu estou olhando nessa tela, para essa câmera daqui, né? Então, você precisa baixar um pouquinho a câmera, deixa eu baixá-la aqui. Tá. Opa! Ao vivo tudo é possível, gente. Acontece milagres aqui ao vivo. Tá? Então, o processador, ele internamente ele executa comandos.
Tá? Então, esses comandos são agrupados em rotinas. Então, por isso que um conjunto de rotinas são executadas pelo processador. Controlar o funcionamento de um computador. Tá? Então, o sistema operacional, a ideia dele é controlar todo o computador e você só utilizar, você não ter que precisar fazer nada internamente. Você já quer abrir uma janela, já está pronto. Você quer usar uma câmera, já está pronto. Você quer usar o teclado, quer usar o mouse, está pronto. Você não tem que programar nada. Tá? Se você fizer analogia com o filme, você vai lembrar lá que nas primeiros computadores, Bill Gates, Steve Jobs tinham que fazer tudo tudo no braço mesmo, tinham que fazer tudo na mão, todas as rotinas, tá? Gerenciar a utilização e compartilhamento dos recursos do computador, tá? Processador, memória, dispositivo de entrada e saída, tá? Olha o tanto que seria complicado para nós usuários ter que saber quanto que o computador está usando de memória, como que espaço de memória eu preciso armazenar para executar um determinado programa. Se eu tiver que controlar o teclado, como que executar cada tecla que eu aperto, eu tenho que descobrir que código é ASCII2 ou que byte que foi pressionado para me poder saber que letra que é. Tá? Se eu tivesse que na tela ter que desenhar letra a letra, ou desenhar todos esses desenhos que você vê na tela aí, eu tivesse que fazer isso e não estivesse pronto para mim. Tá? Então essa é uma das grandes funções do processador. Passou uma aqui. Aqui eu estou mostrando se eu tivesse com o sistema operacional e se eu não tivesse o sistema operacional. Tá? Então são duas coisas que dá para ter uma ideia. Sem o sistema operacional, o usuário deve saber interagir com o computador. Tá? Então ele tem que ter conhecimento profundo de hardware e software. O cara tem que ser um mega, ultra, super programador. Tá? O processador ele trabalha em baixo nível. Baixo nível quer dizer, lá nas engenharias a gente fala escovar bits, né? Tá? A pessoa tem que saber codificação em termos de bits e bytes. Tá? Ela tem que entender ASCII, hexadecimal, tá? Programação bem profunda mesmo. Tá? Já com o sistema operacional, eu posso funcionar como uma interface entre o usuário e o computador. Fica muito mais simples com o sistema operacional eu executar programas, porque eu não preciso entender como que vai ter que reservar memória. Eu não sei que quando eu mexer no meu mouse, o que está acontecendo. Eu sei que uma setinha vai estar pronta na tela e na hora que eu der um clique no mouse, ele vai executar aquela função que eu cliquei. Tá? Eu não vou precisar saber, por exemplo, se eu tiver que determinar se a impressora está ligada, se ela está recebendo os dados, se ela travou, se ela não está imprimindo. Eu não vou ter que ter noção em nenhuma dessas. Então, com o sistema operacional, ele passa a ser uma interface geral para o usuário em si, certo? Próximo passo aqui, cadê meu mouse? Aqui. Funções básicas. Não voltei isso aqui mesmo. Tá? Bom, vamos lembrar que aqui em cima está eu, usuário. Tá? E aqui embaixo está o meu computador. Certo? Aplicações, vamos entender como os programas. Tá? Os apps, os apps da vida, o software, né? Os programas em si. E aí o sistema operacional vai fazer uma interface entre essa aplicação e o hardware. Tá? Bem tranquilo. Se eu precisar usar uma impressora, uma memória, unidade central de processamento, que seria o processador, disco, fita, o desenho aqui antigo ainda fala em fita, tá? Mas monitores e tudo mais. Então o sistema operacional vai fazer essa conversa para mim. Digamos que um programa, eu dou um clique na tela lá e mando imprimir um documento. Tá? Então eu, usuário, eu mando um comando na minha aplicação que vai ser mandado esse comando para o sistema operacional e o sistema operacional vai acionar o hardware e mandar a impressora. Se tiver algum problema com a impressora, por exemplo, se ela estiver desligada, vai haver um retorno do hardware informando que impressora não ausente, ele retorna essa informação para o sistema operacional e o sistema operacional retorna essa informação para a aplicação, que automaticamente vai estar mostrando uma mensagem na tela que eu, usuário, vou estar visualizando esse recurso. Tá? Então, o sistema operacional me ajuda nisso daí, certo? Bom, funções básicas de um sistema operacional. Compartilhamento de recursos de forma organizada e protegida. Tá? Isso quer dizer o seguinte, não é uma bagunça. Se um software estiver utilizando, outro software não pode utilizar ao mesmo tempo. Se eu mando um documento para a impressora e outro software manda também, como é que fica esse negócio aí? Não pode ser bagunçado. Então, uma hora alguém está imprimindo, outra hora depois outra pessoa está imprimindo. Tá? Se, por exemplo, tiver uma placa de som,
tiver tocando o seu telefone, vamos colocar como smartphone, se o smartphone toca o telefone, eu estiver escutando uma música no smartphone e toca-se uma ligação de telefone, eu tenho que desligar primeiro o áudio, então, imagina se ficar os dois juntos, vira uma bagunça, eu não vou entender nada, tá? Então, vou ter que organizar esse negócio, organizar essa ordem de execução das coisas. Memória. Se um programa reserva um espaço de memória e outro programa também vai tentar reservar o mesmo espaço de memória, que isso não pode, então o sistema operacional vai gerenciar. Um está num lugar, outro está no outro e assim sucessivamente, tá? Execução de várias tarefas ao mesmo tempo. A gente vai falar isso lá na frente, mas a gente vai ter uma ideia disso daqui. Várias tarefas ao mesmo tempo. No seu computador aqui você abre múltiplas janelas, tá tudo legal. Igual no meu aqui agora, eu estou com a janela aqui visualizando a saída da tela. Eu estou numa janela na minha frente aqui com o PowerPoint. Estou numa janela aqui com o Google Meet. Estou numa outra janela aqui com o programa vMix, que é de transmissão. Que quantidade de coisas que a gente não tem ao mesmo tempo. Mas como é que eu vou gerenciar isso daí, cara? Eu tenho um processador, eu tenho um computador. Como é que eu faço esse tanto de coisas ao mesmo tempo, tá? Então o sistema operacional vai ter que aprender, ou ele vai ter uma forma de fazer a utilização disso tudo ao mesmo tempo, tá? Para dar essa impressão de que está todo mundo utilizando o sistema ao mesmo tempo, ok? Então essa é uma ideia do sistema operacional. Próximo passo aqui. Nos primeiros computadores, a gente tem, pelo filme que a gente teve lá do Piratas do Vale do Silício, vocês conseguiram visualizar isso daqui, tá? Cadê meu cursor? Tá aqui. Programação realizada em linguagem de máquina. Lembra Steve Jobs e o pessoal ir lá naquele computador, no primeiro computador, que eles tinham uma fitinha, que eles ficavam visualizando essa fitinha, estavam colocando as informações. Então eles precisavam entender exatamente o que o hardware, ou seja, o que o equipamento fazia para poder fazer a programação direta nele, tá? É onde eles falavam, você tem um hardware bom, você tem um equipamento bom, mas o nosso software é que vai resolver o problema, tá? O problema, né? Problema não, o problema, tá? Então isso daí era o que acontecia no início de tudo, tá? Então no início de tudo, mesmo lá pro Steve Jobs, eu falei Steve Jobs, é Bill Gates, né, que foi lá fazer aquele primeiro computador, tá? O Steve Jobs desenvolvendo aqueles computadores de fundo de quintal lá, com aqueles hardware, para mostrar aqueles desenhinhos na tela, para escrever na tela, eles tinham que fazer tudo isso no braço, tem que fazer tudo programando, fazendo de uma forma direta, eles não tinham softwares que faziam isso para ele, tá? E aí, com o surgimento do sistema operacional, interação entre usuário e computador mais simples, confiável e eficiente. É claro, né? Se você for olhar o seu computador hoje, o seu smartphone, o seu tablet ou qualquer equipamento, uma televisão que seja hoje, ela tem um software por trás. E esse software, que é o sistema operacional, o sistema que gerencia todo o computador, ele tornou uma forma bem mais simples da gente poder estar trabalhando, tá? Através de cliques em controle, toques em telas, mouses, movimento de mouse, teclado, então facilitou a vida do usuário, tá? Então isso que seria uma interação entre usuário e computador mais simples. Confiável, claro, que é bem mais tranquilo, tá? No nosso curso, a gente vai trabalhar com a janela de comando, tá? Que é o terminal ou prompt de comando no Windows, tá? Terminal no Linux. Você vai ver que o usuário, no início, antes de ter essa forma gráfica bonita que todo mundo utiliza, era linha de comandos. Eu queria executar alguma coisa, linha de comando. Eu queria copiar um arquivo, linha de comando. Eu queria apagar um arquivo, linha de comando, e assim sucessivamente. Queria executar um programa, linha de comando para chamar aquele programa para ser executado. Então tudo era mais difícil. Então hoje ficou bem mais simples, confiável, eficiente também, porque é tudo mais rápido, né? Você liga o computador, tá tudo pronto para você utilizar. Você não tem que fazer nada. É só clicar, abrir os programas que você precisa e trabalhar, tá? Com o surgimento do sistema operacional, o programador não se envolvia na complexidade do hardware. A partir daí eu não preciso preocupar mais em, se eu pressionar uma tecla no teclado, como que vai funcionar essa transmissão? O teclado gera uma sequência de códigos, tá? Ele gera uma chamada interrupção interna no processador que manda um caractere. O código ASCII, por exemplo, da letra A. Ele manda. Aí o processador processa isso e manda para o software que a letra A foi pressionada. Aí imagina, então agora eu não preciso preocupar mais isso. Através de um simples comando lá no meu programa, eu pergunto, leia a tecla do teclado. Na hora que a pessoa pressionar uma tecla, esse valor da tecla já é armazenado numa variável, eu já sei que letra que foi pressionada, tá? Então facilitou muito a programação.
Com o surgimento do sistema operacional, a parte física do computador tornou-se transparente para o usuário. Tá? Alguém aí tem ideia de como que funciona o hardware de um celular? Como é que é dentro de um celular? Alguém aí tem noção de como é que é o hardware, de como é dentro de um tablet, ou dentro mesmo seja de um computador? Para quem nunca abriu, claro, né? Não estamos falando de técnicos de informática, estamos falando de programador, de usuários, tá? Nós estamos trabalhando aqui como usuário. Então, o usuário, ele não interessa, ele pega o computador e liga. A maioria das pessoas não sabe o que é um processador, não sabe o que é memória, sabe que existe isso, mas não tem nem ideia do que seja, certo? Vou ligar um ar-condicionado aqui, porque tá tempo aqui dentro, tá esquentando, essas tantas de lâmpada ligada aqui, tá? Então, a maioria das pessoas hoje não, no geral, com computadores, não tem noção do que é o computador dentro dele. Se estragar, tem que chamar um técnico para arrumar, tá? Não tem como, tá certo? Então a parte física do computador ficou totalmente transparente para o usuário. O usuário, na maioria das vezes, sabe o que é uma tela, sabe o que é o teclado e sabe o que é o mouse. Beleza, tá? Sabe que tem uma impressora? Tem. A maioria dos usuários não sabe nem ligar uma impressora. Configurar piorou. Então, a maioria das pessoas não tem essa noção exata, tá? Aí o sistema operacional, à medida que ele vai evoluindo, vai facilitando essas coisas. Mais e mais o hardware vai ficando transparente para o usuário, tá? Próxima tela aqui. Bom, esses dois desenhos aqui, pessoal. Pessoal, perguntas. À medida que vocês for tendo dúvidas aí, tá? Se quiser interromper e perguntar, ou se quiser colocar no chat aqui, tá? Vocês vão colocando aqui, porque senão agora mesmo a aula acaba e o material vai correndo, tá? Então, vocês não me frearem aí, agora mesmo já terminou, tá? A Flávia aqui tá falando que verdade, antes do curso eu não tinha nem interesse nisso, tá? Legal, beleza que tornou ter interesse nisso, viu, Flávia? Muito bom mesmo. O Marco já desmontou um celular e montei uma lanterna com LED. É isso daí, gente. Tem que o pessoal tá. Eu gosto de usar. Não, essa é outra coisa. Lucas, já desmontei um celular com um martelo. Nossa, você não desmontou, você quebrou ele, né? Porém, não me veio à mente a vontade de investigar o que havia dentro dele. Você destruiu o celular, né? Você não desmontou. E o João já fez o mesmo com um HD estragado, tá? Né? Quebrar tá tranquilo, né? Não é problema. Se não tiver utilidade mais, quebrar para ver como que as coisas são é muito legal. Uma história interessante sobre isso, né? Do usuário conhecer ou não o hardware. Eu formei em engenharia elétrica, né? Com ênfase em eletrônica. Opa, quem entrou aqui? Tem um toque. Quem levantou a mão? Paulo. Quer falar, Paulo? Ou você quer? Quero, professor. Pode falar. Eu já desmontei, tipo, acho que uns 5 mouses. E eu sei. Não é que eu sei, é porque eu consigo identificar o que cada coisa faz. De tanto que eu já desmontei. Isso, interessante. E aí, também aconteceu a mesma coisa que alguém citou, não lembro quem, de quebrar o celular com martelo e ver o que tem dentro. Eu já fiz isso também, já. O interessante é você ter a curiosidade, as pessoas terem a curiosidade de desmontar o equipamento, tá? Arrumar um kitzinho de ferramenta, abrir, para vocês entenderem como que é o grau de complexidade para se montar um equipamento, um celular hoje em dia, uma câmera pequenininha, aquelas câmeras de radiação que fica na testa das pessoas, chamadas GoPro, cara, extremamente compacta ali, cara. Você vê, às vezes, mas esse equipamento é caro, desse tamanhozinho, faz só isso, mas é caro. Mas você vai ver lá dentro do equipamento, caraca, velho, como que os caras conseguem fazer um negócio desse formato, gente, que loucura. Muito doido isso, tá? Então, voltando, falando para vocês, né? Então, eu formei em engenharia elétrica com ênfase eletrônica, que na época minha, na Universidade Federal de Berlim, era chamada de engenharia de computação. A gente aprendeu muito de fazer programas de computadores, um pouco de hardware, tá? Na realidade, o curso era inicial, não tinha tanto hardware. E eu tive sempre uma curiosidade. Professor, que dia que a gente vai abrir um computador? Os caras, né? Porque isso aqui é de laboratório, a gente não pode mexer, blá, 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 blá. Formei e não abri um computador na minha vida. Na época eram os PCs normais, né? Os 386, coisa antiguíssima, né? 1980 e bolinhas, tá? Então, eu nunca tinha aberto um computador, cara. Brincadeira, assim, poxa, velho, precisava conhecer internamente um computador. Bom, aí formei, tá? Comecei a trabalhar, comecei a ter fui fazer até mestrado, e comecei a ter bolsa, comprei meu computador, o primeiro computador. Vamos ter um computador meu agora, cara.
Cara, vou contar a verdade pra você. Cheguei em casa, a curiosidade era grande que eu abri as tampas dele para ver como é que era lá dentro. Eu tinha que abrir. Eu precisava entender todo o funcionamento da máquina, cara. Eu queria abrir. Onde que ficava a memória, o que era o tal do processador. E aí foi o primeiro contato que eu tive interno a uma máquina. Pra vocês terem uma ideia, tá? Então a gente abriu um equipamento meu, mas claro que não foi no martelo, tá? Foi numa chavinha bem sucinta, desmontar, abrir a tampa, olhei, assustado, ó, não mexe não, desligar a energia, né? Como um engenheiro bem recém-formado, proteção toda elétrica para não queimar nada e descarga, desenergizei, tirando carga estática, tá? Mas beleza, mas isso acontece, tá? Então eu tive a curiosidade. E normalmente os meus equipamentos, quando eu compro, cara, eu fico contando os dias para acabar a garantia, porque eu quero abrir. Eu quero abrir para me ver como é que é o cara lá dentro, cara. Eu fico louco com isso, cara. Eu fico doido para me ver. Ainda não desmontei um celular, um iPhone, cara, mas porque se a gente desmontar e estragar, ferrou-se, né? Comprar outro complica. Mas, por exemplo, um MacBook eu já abri ele, cara. O meu MacBook, o antiguinho, eu já desmontei ele inteirinho, já troquei coisas dentro dele. Fui abrindo, fui aprendendo. Compra um kitzinho de chavinhas pequena, vai abrindo até entender o funcionamento dele, cara. Isso faz parte, curiosidade, tá? Mas tudo bem documentado, bem com cuidado, guardando as coisas, tá? E hoje em dia, se você tiver no YouTube, tem milhares de vídeos indicando como que você faz para abrir um equipamento, tá? Eu, quando tenho dúvida que, cara, eu tenho que abrir, eu tive um microfone meu sem fio que caiu e quebrou a cápsula. Cara, como é que desmonta esse cara para me trocar essa cápsula? Uma coisa bem compacta. Procurei um vídeo no YouTube, tinha um cara lá que fez um vídeo desmontando. Aí eu aprendi a abrir, tá? Deixa eu ver o que as mensagens colocaram aqui no chat. Um HD e cortei meu dedo porque não tinha a ferramenta certa. Isso daí, ó, Marcos, justamente a ferramenta correta ajuda, tá? Se a gente quer usar uma faquinha para abrir um parafusinho, cara, tem que tomar um belo do cuidado. Essas faquinhas de cortar pão, cara, o que eu corto de dedo com esses negócios, na hora que eu tô querendo descascar um fio ali naquela correria, fazer umas correria, ainda mais aqui em casa que eu fiz essa parte de elétrica aqui, de toda a parte de automatização, então tinha hora que, não, tem que encapar esse negócio, rapidinho, vou lá na caixa de ferramenta buscar um alicate, não, é isso aqui mesmo. Aí na hora que vê, um tai no dedo. É fácil não, tá? Meio de longe para não dar ruim, Flávia, beleza, mas a Maria Laura perguntou se na engenharia não é focada na parte de hardware. Eu estou contando, no meu curso que eu fiz em engenharia elétrica, tá? Engenharia elétrica é a parte de instalações elétricas, poste, fiação, essas coisas. Aí eles criaram um curso que tinha uma ênfase em eletrônica. Eletrônica é criar dispositivos eletrônicos, tá? Aí em laboratório a gente tem as placas, protoboards, tem tudo para desenvolver. Mas ele não é focado em desmontar equipamentos, tá? Não é o foco do curso. Eu não vou pegar um equipamento para desmontar. Lá não era um curso de manutenção de computadores, onde eu tinha que abrir computadores e consertar. Não, lá não era isso. Eu fui aprender programação a fundo, fui aprender a criar alguns tipos de hardware, tá? Então isso é engenharia de computação, certo? Então por isso que não que ela falou aqui, na parte de hardware, tá? Então ele não era focado. Hoje em dia a computação da universidade, que seria esse mesmo curso que eu fiz, agora estão focados mais em hardware. Então aí agora eles criam dispositivos bem mais avançados que foi na minha época. Foi uma das primeiras versões do curso, tá? Então por isso que não tinha isso. Mas normalmente o curso não é focado. Qualquer engenharia não é focada em dar manutenção em computador. Cara, você aprende essa parte. O professor não vai parar para te ensinar a abrir computador, para te mostrar o que é um processador, como é que funciona, não. Ele vai te mostrar, na teoria, tudo como que funciona as coisas, tá? Abrir um computador e dar manutenção, aí já é outro detalhe, é outro departamento. Tanto é que lá na universidade mesmo, tem o departamento de manutenção. O departamento de manutenção, a gente detecta um computador estragado, vai para manutenção. Que nem seria lá na escola nossa lá, tá? Tem um computador do laboratório estraga, a gente chama o pessoal da TI, o pessoal da TI vai lá, tira o computador, arruma. Tá? Então o aluno mesmo não tem contato com isso. Essa pergunta é para mim, você espera acabar a garantia para abrir? Cara, eu coço o dedo. Se precisar, eu abro antes. Se precisar, eu abro antes. Mas normalmente é bom esperar acabar a garantia, porque por um estrago bobo, você perde um equipamento de bobeira. Então, às vezes, é interessante você... Às vezes não, é melhor esperar, tá? Garantia, não conheço.
eu fui usar a chave de fenda, aí ela escapou e tirou um bom pedaço da pele. Tudo tem que ser com cuidado, tá, pessoal? É por isso que agora vocês também têm as partes de hardware que vocês estão aprendendo para poder aprender a não se machucarem, tá? E com a prática vocês vão aprendendo, vocês vão ficando experts, tá? Até hoje eu ainda machuco porque a gente vacila em algumas coisas, mas já não é a mesma coisa como era antigamente quando a gente começa, tá? Tomar choque nem se diga, né? Choque parece que é um detalhe, né? Muito legal tomar um choquinho, credo, ô louco. Vamos voltar aqui para a aula então. O que eu estava falando? Usuários. Tá, isso aqui era o lado da esquerda aqui, é como que antigamente funcionava. Então o usuário, ele já tinha a aplicação que diretamente, a própria aplicação, ou seja, o seu programa, já tinha que conversar com o hardware direto, tá? Então, se eu desse algum comando que seja que por exemplo, ler um teclado, eu tinha que ir no hardware de teclado e ler. Eu era obrigado a fazer isso, tá, pessoal? Então, o grau de dificuldade era muito grande. Aí agora, com o sistema operacional, eu começo a dividir agora o meu computador em níveis, tá? Eu tenho a parte que é o hardware, que é a parte física, que são os componentes em si, as placas. Tem o sistema operacional, que gerencia todo mundo, tá? E tem as aplicações, que são os programas. Aí o usuário interage no primeiro nível, que no caso seria nível 2 aqui, nível 0 hardware, nível 1 sistema operacionais. Se a gente for considerar em nível 2 aqui seriam as aplicações, então o usuário interage com as aplicações. Aí a aplicação conversa com o sistema operacional e na sequência o próximo passo, tá? Agora, voltando nesse desenho aqui, tá? Então agora que o computador ele pode ser compreendido como uma máquina de camadas ou níveis, tá? A gente vai ver agora mesmo que tem até mais níveis que isso daqui. O usuário interage diretamente com o sistema operacional, tá? Eu não preciso mais preocupar em mexer com hardware. Mas eu não tenho que ter um programa? Às vezes você normalmente tem as aplicações, tá? O mouse tem uma aplicação que gerencia ele. Então, você está interagindo com o mouse, é como se você estivesse interagindo direto com o sistema operacional. Aqui falo de novo que ele possui vários níveis. Agora aqui tem o lance da linguagem utilizada em cada nível é diferente, tá? Em baixo nível, lá no processador, eu tenho uma linguagem que se chama Assembler, tá? Esse é um tipo de linguagem, lá na universidade a gente aprende a mexer com ela um pouco, tá? É onde os professores falavam, um bom programador sabe escovar bits, ou ele vai lá no Assembler, vai lá no Bit Byte e lê aquilo ali como se fosse um jornal, um texto lindo e maravilhoso. E eu, quê? Texto lindo e maravilhoso, questão de um número 10 aqui, hexadecimal, meu Deus do céu. Então, a linguagem direta lá no computador era o Assembler, complicadíssima. Já no nosso caso, que a gente vai programar, a gente trabalha com uma linguagem chamada de alto nível, tá? Que é uma linguagem C, C++, C Sharp, PHP, que seja, Java, JavaScript, são linguagens de mais alto nível, onde o que está escrito dentro do código do programa não é linguagem Assembler. É um código em formato de um texto que seja inteligível, tá? Comandos como se eu estivesse conversando no meu dia a dia. A gente viu isso em lógica de programação no ano passado. Vocês viram os comandos da linguagem C. É mais ou menos aquilo, tá? Então, eu vou dar um se alguma coisa com um if, né? Se, if acontecer alguma coisa, faça isso. Caso contrário, faça outro. Conte de 1 a 10. Para me fazer um contador de 1 a 10 lá em Assembler é outra história. Eu tenho que mexer nos chamados registradores do processador. Eu tenho que dar um comando para o processador acessar uma linha. Cara, o negócio vai complicando, certo? Ok? Então, o negócio era bem mais difícil, muito mais complicado. Então, agora, cada nível... Eu coloquei aqui, ó, cada nível desse tem uma linguagem de programação, onde a linguagem de baixo nível está aqui e a de alto nível é a aplicação lá em cima. O sistema operacional também é desenvolvido numa linguagem de alto nível, tá? Ele, na realidade, ele é uma interface entre aplicação e hardware somente, certo? E aqui agora eu tenho uma quantidade de níveis um pouco mais complexa, né? Aqui embaixo eu tenho o hardware do computador, são as peças, e aqui em cima eu tenho aplicações. Aí tem os valores intermediários. Utilitários aqui são programinhas prontos que ficam ali para o sistema operacional utilizar. Utilitário de teclado, se eu digitar uma tecla, o sistema operacional interpreta uma tecla, um control, um atalho, tá? Ele vai interpretar. Se eu pressionar o mouse, já está pronto. E aí sucessivamente. Tem pequenos programinhas já estão prontos para mim aqui no sistema operacional. São os meus utilitários internos dele.
o sistema operacional em si, tá? Aí eu venho para a linguagem de máquina, que é o assembler, uma microprogramação, que é o que está dentro de de um circuito eletrônico, tem vamos chamar os processadores, ou os pequenos circuitos integrados. Internamente eles precisam de programação deles também, tá? Então essa é a programação interna do meu dispositivo eletrônico, que já vai ser transferido internamente o resultado disso para um dispositivo eletrônico, tá? Então aí eu tenho todas essas escalas. E para a gente, usuário tradicional, isso aqui é tudo quase que transparente. Eu interajo com esse cara aqui, ó. Tá? Ou às vezes com um utilitário pronto aqui. Um utilitário de impressão, por exemplo, um sistema de impressão está prontinho. Eu vou às vezes abrir o meu gerenciador de impressão e desligar uma impressão ou cancelar. Isso é assim. Ou uma aplicação direta, um programa. Um programa está diretamente, eu já vou estar. O meu programa vai acessar lá o meu circuito eletrônico, por exemplo, acessar uma câmera de web. Estou aqui com a câmera na minha frente. Como que eu estou acessando isso? Cara, não sei. Eu abri o programa aqui do Meet aqui, já acessou a câmera para mim. Então, teve uma passagem de todas essas informações no meio do caminho e eu acessei de cara o meu circuito eletrônico. Tá? Então, agora eu tenho múltiplas camadas no sistema. Tá? O que a gente vai focar é no nosso sistema operacional. Utilitários são algumas coisas no meio do caminho que às vezes a gente pode até englobar tudo aqui como utilitário, sistema operacional, como uma única coisa, tá? Tipo, até aí alguma pergunta, pessoal? Que aqui agora a gente vai entrar agora já nos tipos de sistemas operacionais. Quando vocês me dão uma resposta aí, deixa eu tomar uma água que secou. Ok. Tudo ok? A Flávia tá falando, beleza? Tranquilo. Então vamos lá. Tipos de sistema operacionais, tá? Que existe no mundo afora. Aqui a gente vai falar do geral, tá? E dentro do geral a gente vai ver que existem subdivisões, tá? Sistemas monoprogramáveis ou monotarefas, sistemas programáveis ou multitarefa, sistemas com múltiplos processadores, tá? Vai entrar em detalhe em cada um deles, mas se você notar isso daqui, monotarefa, multitarefa e multiprocessadores, isso aí são coisas que a gente dá no dia a dia, a gente já consegue entender. Monotarefa, o que é uma coisa monotarefa? Se eu tivesse dentro de sala de aula, eu perguntaria, o que eles me falaram que seria monotarefa? Se alguém quiser responder no chat aí, tá? Uma única tarefa, uma única coisa por vez, tá? Eu só consigo fazer uma coisa, enquanto eu não termino aquilo, eu não faço outra. Monotarefa. Multitarefa, aí ficou fácil, né? Muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Mas a gente vai ver o seguinte, peraí, muitas coisas ao mesmo tempo, quem faz isso é o processador, mas eu tenho um processador, mas eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Vamos entender agora mesmo como que seria isso, tá? Tá, então a Flávia colocou uma única tarefa, a Samira também uma única tarefa. A Samira perguntou, mas é isso mesmo, uma única tarefa, tá? Múltiplos processadores. Hoje em dia a gente já trabalha com isso, tá? A gente compra um computador, seria um computador com vários núcleos, por exemplo. É como se eu tivesse vários processadores em um processador. Ou na maioria das vezes, nos sistemas maiores, que eu tenho muitos processadores, tá? Se vocês procurarem no mercado, computadores com mais de um processador, vai ver que tem placas-mães com vários processadores, tá? E o sistema operacional que tem que gerenciar isso daí para saber como que faz para cada um trabalhar, o que cada um está fazendo ao mesmo tempo. Mas existe cada um deles. Opa, voltei uma tela aqui. Essa. Então, vamos lá, sistema monoprogramáveis ou monotarefa. O nome já diz tudo, então vamos só falar por alto o que seria isso. Execução de um único programa. Tá? No começo do sistema, se eu tinha o DOS, por exemplo, a telinha do prompt do Windows, se eu digitasse a telinha do prompt do Windows, teria como eu abrir a janelinha do prompt do Windows nessa máquina aqui, por cima do... Deixa eu abrir ela aqui por cima aqui, pessoal, só um minutinho aqui. Tá aqui a janela de prompt do Windows. Deixa eu voltar lá para o F5 aqui, ele trabalha com o prompt por cima. Tá, funcionou aqui o prompt por cima. Então, se eu desse um comando aqui, por exemplo, eu vou dar um comando aqui, estou no meu disco aqui. Eu dei um dir aqui. Não, vou dar um comando chamado tree. Enquanto ele não terminar a execução desse programa, se eu tivesse nos primeiros computadores que eram só sistema operacional, o MS-DOS, né? Lembra que o Bill Gates comprou o MS-DOS lá? Enquanto ele ficar só nessa telinha preta, e aí, enquanto eu não executasse um comando, eu não podia ir para outra. Eu vou executar esse daqui, ó. Ó, ele está executando um comando.
Enquanto ele não terminar a execução desse comando, eu não consigo fazer nada. Meu computador está parado, travadinho, tá? Beleza, não tem o que fazer. Tem que esperar esse comando terminar ou terminar, forçar a terminada desse comando. Tá? Nesse caso nosso, seria Ctrl+C para a execução. Se eu mandasse um arquivo para a impressora, enquanto esse arquivo não terminasse de imprimir e a impressora falasse, ó, tá tudo ok, terminou a impressão, eu não conseguiria fazer mais nada, meu computador fica paradinho, tá? Quando a gente vai trabalhando no Linux, a gente vai ver isso lá. Quando eu abro um programa no prompt, aqui também funciona, mas aqui a quantidade é diferente dos programas. Por enquanto eu não vou executar aqui não. Então enquanto eu não termino, o prompt, o cursor fica piscando e eu não faço mais nada naquela janela de prompt. Porque eu estou olhando como um computador monotarefa, que eu tive somente essa janelinha do prompt de comandos aqui para executar, tá? Eu não teria outra coisa para se fazer, tá? Então enquanto um comando não termina, que seria, por exemplo, um comando dir aqui, que é para listagem do que tem no meu diretório. Na hora que ele termina, você vai ver que ele volta para o comando de prompt. Na hora que ele volta, eu posso executar um outro, tá? Ok? Então, funcionaria desse formato. Voltando para a janelinha aqui de apresentação. Nossa, ele voltou para a primeira tela. Que cara, gente boa. Tá? Execução de um programa. Uma aplicação deverá esperar o término da aplicação anterior para iniciar a próxima, tá? Então, é assim que funciona, tá? Às vezes eu conseguia colocar até 2 programas para ser executado, mas enquanto um estiver executando, o outro está esperando. Terminou a execução desse, aí que esse vai executar. Tá? Processador, memória e periféricos são exclusivos de um único programa. Aquilo que eu falei, tá? Então, se na hora que eu executar um programa que vai imprimir alguma coisa na tela, então o processador vai ficar por conta de executar a impressão, a tela vai ficar por conta daquele programa até eu terminar a impressão e na hora que eu termino a impressão, a memória daquele espaço de memória está exclusiva para aquele programa. Então, na hora que enquanto eu estiver imprimindo, ele fica parado. Terminou a impressão, ele volta para o prompt ou volta para o programa continuar a fazer alguma coisa. Então, ele é único, mono, ele não faz mais nada. Nesse processo, então, o processador fica ocioso, tá? Por exemplo, se um programa está esperando o usuário digitar alguma coisa, esse exemplo que eu coloquei aqui, ó, vou digitar alguma coisa. Se o programa está esperando alguma coisa do teclado, naquele instante o processador não está fazendo nada. Ele fala que está ocioso. Nos próximos programas a gente vai ver que com um processador, no próximo tipo de sistema operacional, a gente vai ver que se ele estiver ocioso, vai fazer alguma outra tarefa, tá? Não fica parado esperando o teclado não, que na hora que chegar a informação do teclado aqui, eu vou e te aviso. Nesse caso não, ele fica parado e esperando. Enquanto não for digitado uma tecla, mais nada acontece no computador. Ele fica, entre aspas, travadinho. Não acontece nada nele, tá, pessoal? Então ele fica paradinho, tá? Então ele fica ocioso. Próximo aqui. A ideia seria isso, ó. Então aqui, nesse círculo aqui, eu tenho o meu computador. O CP, que é a unidade central de processamento, né? CPU, né, que o pessoal fala, memória principal, dispositivo de entrada e saída. Então, um único programa interage com isso, mais ninguém. Tá? Então, ele fica esperando. Se ele manda informação, ele espera retorno, e assim sucessivamente. Não tem nenhum outro programa em volta aqui que pode trabalhar. Naquele instante, somente esse cara aqui pode. Tá? Multitarefa. Dúvidas com monotarefa, pessoal? Alguém que tiver uma dúvida aí, quiser perguntar alguma coisa sobre monotarefa? Tá? Existem hoje em dia equipamentos monotarefa? Essa é uma grande dúvida, tá? No início, os smartphones eram considerados monotarefa, porque eles precisavam executar alguma coisa, esperar o término daquilo para depois executar outra, tá? Por questões tanto de espaço de memória, para ter um sistema operacional mais robusto, ele não tinha tanto espaço. Mas à medida que os sistemas foram evoluindo, os sistemas operacionais dos smartphones hoje, que é o Android, o iOS, ou o próprio Windows Phone, que em alguns casos ainda existe, eles já não são monotarefas mais, tá? Eu já consigo executar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Se eu executar mais de alguma coisa ao mesmo tempo, já não sou mais monotarefa. Se eu executo só uma coisa ao mesmo tempo, eu sou monotarefa, tá? E a gente vai ver que às vezes um computador é multitarefa, mas eu posso transformar ele num chamado monotarefa. Ou seja, para forçar aquele determinado programa praticamente tomar conta do computador e mais nada a ser executado. É umas exceções da vida que a gente faz aí, mas não necessariamente.
Smart TV ainda são monotarefa? Sim, a Smart TV eu considero ela monotarefa, que normalmente você faz uma coisa por vez na Smart TV, tá? Em alguns casos você tem às vezes um chamado PIP, às vezes sabe uma telinha em cima, uma telinha com uma coisa, você está assistindo outra, tá? Mas aí isso é mais recurso de hardware do que de software, tá? Normalmente quem perguntou foi o Marcos, tá? Então normalmente a Smart TV é monotarefa, ela é, tá? Provavelmente por recursos de hardware, tá? O hardware não tem características suficientes, seria memória, processador, que tenha condições de executar o multitarefa. Com certeza o software atrás ele pode ser multitarefa, tá? A maioria das TVs hoje são Android. Tá? O Android é uma versão do Android normal que você tem no smartphone que eles fazem para a TV, tá? Então eles tiram alguns recursos para funcionar num hardware de menor potência, tá? Quem faz outra pergunta aqui? Até hoje eu só vi 2 Windows Phone na vida. Foi um projeto não bem sucedido, tá? da Microsoft. A Riot ainda vai lançar um Champion de nome, tá? Não sei. Aí já eu não vi nada. Videogames são multitarefas. Tá, os videogames antigamente eram monotarefa. Antigamente, né? Já você vai botar um PS da vida aí, já são multitarefas. Porque o hardware dele é muito poderoso. Tá? O hardware do videogame hoje em dia é equivalente, às vezes é melhor que um computador desktop, tá? Ok, então essa é a resposta que eu dei aqui pro Gustavo aí, que até a Flávia está falando, não sei, mas os de hoje já são considerados multitarefa. Então vamos falar do multitarefa. Os recursos computacionais são compartilhados nos diversos usuários e aplicações, tá? Então, uma impressora, ela não é exclusiva de um programa, ela trabalha para vários programas. O teclado não é exclusivo de um programa, ele trabalha para vários programas, tá? Várias aplicações compartilham os recursos disponíveis. Então todos os programas estão utilizando tudo que tem no computador ao mesmo tempo. Tela, teclado, mouse, impressoras, câmeras. Então você vai ver, às vezes você abre uma câmera no lugar, depois você abre em outro programa, está usando a mesma câmera, tá? Então não está nada concentrado, nada é único, tudo é dividido entre todo mundo, tá? Compartilhamento de memória e processador. Então, se eu tenho vários programas em um único computador com a mesma memória e mesmo processador, então eles estão compartilhando. De alguma forma, eles estão trocando essas informações. Como a gente vai ver agora mesmo, mas de alguma forma essas informações estão sendo trocadas, tá? Elas estão sendo trocadas. O sistema operacional gerencia o acesso aos diversos recursos, então ele vai gerenciar. Então o sistema operacional vai ser o culpado ou responsável para coordenar quem está acessando quem nesse determinado tempo, tá? E isso ele fala que é de forma ordenada e protegida, tá? Se um dispositivo está usando a câmera e o outro também quer usar, opa, peraí, esse negócio não é bagunçado não. Se um dispositivo está utilizando o teclado e o outro quer utilizar também, opa, peraí. Se o cara pressionou a letra A, essa letra A é para esse programa, não é para aquele programa. Então, isso aí tem que ser coordenado isso daí, tá? Senão vira bagunça, certo? Ele fala que é entre os dispositivos e programas, tá? Os diversos programas, tá? Isso quer dizer que fala que uma programação orientada a objeto, tá? Existem pequenos programinhas da memória, tá? Que uma hora um está acessando, outra hora o outro está acessando, tá? Eles ficam em filas olhando quem está trabalhando, como se fossem robozinhos olhando aquilo ali a cada instante, tá, pessoal? E aí tem o desenho agora, aquele mesmo desenho, comparando com esse, tá? Onde eu tinha um dispositivo somente olhando, aqui agora eu tenho vários dispositivos olhando o meu computador, tá? Então a gente considera o círculo aqui como o computador e aí tem vários dispositivos olhando para ele. Então vários dispositivos estão usando o processador, vários dispositivos estão usando a memória principal. A gente fala memória principal, seria memória RAM, tá? A memória secundária, vou considerar aqui o HD ou um pendrive, tá? E eu estou utilizando também, todos aqui estão utilizando os vários dispositivos de entrada e saída. Falando em dispositivos de entrada e saída, pessoal, vocês sabem citar a diferença aí? Eu acho que vocês já viram no hardware. O que é um dispositivo de entrada e o que é um dispositivo de saída? Alguém pode falar aí? Se alguém quiser dar um comentário aqui, um dispositivo de entrada, um exemplo de dispositivo de entrada, exemplo de dispositivo de entrada
exemplo de dispositivo de entrada e saída, tá? Se alguém quiser falar aí, depois fala, tá? Pra gente estar solucionando. Alguém quer falar aí? Tá, então vamos passar para frente aqui. Multiprogramáveis ou multitarefa, tá? Então a gente vai falar do sistema de multitarefa. Notem que eu ainda não falei nada sobre os sistemas com múltiplos processadores, tá? A gente parou aqui, agora mesmo a gente vai para esse cara aqui, tá? Vamos agora destrinchar multiprogramáveis e multitarefa aqui, tá? Dispositivo de entrada, o pessoal colocou aqui, a Maria Laura colocou como entrada teclado, saída monitor, beleza. Teclado porque eu só entro informações para o computador, e monitor só porque eu mostro computadores, tá? Entra informações. Aí um pequeno monitor touchscreen, ele é entrada e saída, porque se eu toco na tela, eu mando informações para o computador, tá? Então são os dois. Entrada tem mouse, o mouse é a entrada, claro, não se diga, o mouse é um dispositivo de entrada, porque desconheço, mas deve ter alguns mouse aí que vibram também, né? Que na hora que algum choque, sei lá, alguma coisa assim, tá? Se não tiver, o mouse só manda informações para o teclado, para o computador. Se o computador mandar alguma coisa para o teclado, para o mouse vibrar ou emitir algum som, alguma coisa, aí ele passa a ser um dispositivo de entrada e saída, tá? Mic, os gamers, tá? Beleza, entrada, beleza, tá? Vamos falar aqui então sistema monoprogramáveis, monotarefas aqui já foi. Já foi. Então eu estava falando que a gente vai agora ver os sistemas multiprogramáveis aqui, vamos dividir eles, tá? Eles estão divididos em 3 etapas: sistema batch, sistema de tempo compartilhado, sistema de tempo real. O sistema batch são sistemas antigos, tá, pessoal? Era quando o computador precisava ter entrada via cartão de memória. Eu não tinha um teclado específico. Eu acredito que eu acho que eu lembro, não sei se no filme mostra isso, mas eu tinha uns cartãozinho perfurado. Vocês também não é da época disso, né? Quando fazia prova em vestibular, a gente furava a resposta das questões, tá? E aí colocava esse cartão numa máquina e aí a máquina fazia leitura de onde estava furado ou não. Então essa era a entrada de dados dele. Então é o sistema batch, informações. A saída de dados também era tudo nesse mesmo formato, não tinha essas telas bonitas, era tudo ou impresso ou então em cartões perfurados também, tá? Então esses eram lá no começo, lá em 1960 que eles começaram com essas informações, tá? Então os programas, eles eram submetidos para execução através de cartões perfurados e armazenados em disco ou fita, tá? Disco ou fita, vocês nem vão saber que seriam isso, tá? Tem que pegar aqueles antigos filmes de computação que tem aqueles negocinhos girando, tá? Tem uns negocinhos que fica girando e eram os discos de fita magnética, tá? Aqueles filmes de ficção científica lá dos anos 80 que vocês vão ver essas coisas lá atrás, tá? Se alguém tiver interesse de pegar. Então eles armazenavam tudo nesses dados, tá? Não era em HD como é hoje. Tudo era guardado para ser processado. O que seria guardável? Vou citar exemplo meu. Tá? Não é que eu sou muito velho não, tá? Quando eu fiz universidade, a faculdade, os equipamentos não eram modernos ainda, tá? A gente tinha aula de programação, olha para vocês verem como é que era a aula de programação. Aí o professor, até lembro o nome, o saudoso professor Anito, acho que é Anito mesmo, de IC, Iniciação Científica. Então a gente tinha que fazer programas na linguagem Fortran. Aí o NUPRO da Universidade Federal de Uberlândia, que era no campus Santa Mônica, o NUPRO tinha uma sala especial lá, então o aluno não tinha acesso para digitar os programas. Então o que a gente tinha que fazer? Existia uma folha quadriculada, bonitinha, tudo separadinho, que a gente tinha que escrever em letra de forma bonitinha, né? Não podia ser médico, tinha que escrever uma letra bonitinha. Escrevia os programas nessa folha. Entregava ao professor, o professor submetia ao NUPRO. Aí o NUPRO, o pessoal lá provavelmente digitava isso, não sei como, tá? Então ele passava essas informações para lá, gerava um resultado e voltava para o professor que entregava para a gente. Se o programa tivesse um erro, meu Deus do céu, faz o processo, corrige o programa, manda de volta e vai e volta. Então é uma fila para ser processado. Então é a mesma coisa que se eu estivesse aguardando para ser processado. Então os programas aguardavam para ser processados, tá? Porque as informações não eram em tempo real. Então isso seriam sistemas batch. Já falamos que produzia uma saída em disco ou fita, tá? Não era formato do que é hoje. Não existia interação do usuário com a aplicação, tá? O usuário não falava nada para a aplicação. Ele colocava um cartãozinho ali,
era feita a leitura desse cartão, como era feito, o programa fazia, e transformava isso aí numa resposta. Ou em outro cartão, ou então numa fita gravada, tá? Então não existia interação nenhuma do usuário. Ok? Então esse seria um sistema batch. Praticamente não existe isso no mundo hoje mais, tá? Mas a critério de informações é o que a gente está passando para vocês, tá? Aqui é o exemplo, tá? Que a entrada e saída de dados da aplicação são implementadas em mídias físicas, tá? Então, teclado como não existia, então era o papel ou então um cartão perfurado, uma fita magnética, e a gente gravava essas informações nela, tá? Então as entradas também oferecem tempo de resposta longo, né? Até a pessoa processar isso daí, igual no meu exemplo específico, até eu ter resposta do meu programa, eram 2, 3 dias para me saber se o meu programinha tinha feito alguma coisa certa ou errada, tá? Então a gente, antes de mandar o programa, a gente brigava bastante para tentar não esquecer um ponto e vírgula ali que atrapalha a vida. Lembra na linguagem C, um ponto e vírgula, o que fazia? Então a gente tentava não errar esse ponto e vírgula para não ter esses efeitos, tá? Então, como eu citei, hoje em dia não tem mais utilização, e aqui é uns exemplos, tá? Então os jobs aqui, que a gente fala que é cartão perfurado, ou fita magnética, ou fita de saída, passa por um processamento, aí eu tenho esse relatório, tem as saídas aqui, que ou é gravar aí numa fita, ou gerar relatórios impressos, tá? Então não era aquela interação de tela, que eu já vejo o resultado ali, já modifico, não tinha nada disso, tá? Alguma pergunta aqui? Flávia? É mais ou menos essa ideia dos gabaritos, que a Flávia está falando aqui, dos gabaritos que não era furado, né? A gente pintava o quadradinho, porque aí já era mais moderno um pouquinho, né? Tinha uma máquina que faz a leitura via luz, né? Então ele sabia onde está claro e está escuro e fazia a leitura, tá? Mas a ideia é a mesma, tá? Antigamente os vestibulares era assim, você desenhava toda a lista de resposta e se errasse 2 não podia, então tinha todos esses problemas, tá? Próximo aqui. Aqui agora é que entra algo interessante, que já é o nosso dia a dia, que é o que acontece nos sistemas operacionais de hoje, tá? Sistema de tempo compartilhado. Vamos ler isso daqui, que aparentemente parece complicado aqui, mas agora mesmo tem um desenho que vai facilitar. Também chamado de time sharing, os programas são executados através da divisão do tempo do processador em pequenos intervalos, denominados fatias de tempo, time slice. Bom, a ideia aqui é o seguinte: eu tenho um processador que eu estou com ele 100% aqui, 100% funcionando. Abro um programa. Se só esse programa estiver rodando, ele usa 100% do processador. Beleza, legal. Abro outro programa. Opa, tenho 2 programas agora. Então, se eu tenho 2 programas agora, o que eu faço? 50% uso o processador agora, e depois 50% vai usar o processador. Então, o processador fica 50% para um programa e depois os outros 50% para o outro programa. Então, ele vai dividindo o tempo dele. É como se eu estivesse executando a janela de cá. Executa, opa, parei. Executa, parei. Executa, parei. Volto para esse, executa e vou fazendo essas divisões de tempo. Então, o processador fica fazendo um ciclo. A cada instante, ele vai executar um determinado programa, tá? Então, aqui que eu falei, então a cada instante o processador congela a execução de um programa e continua a execução do próximo. Executando um, os outros, no caso 2, estão paradinhos. Terminei a execução desse, ou terminou o tempo desse, congela ele, passa para o segundo. E os outros 2 estão congelados. Terminou esse, congela esse, passa para o terceiro. Os outros 2 primeiros estão congelados. Então essa é a ideia. É o que acontece no nosso dia a dia. Alguém vai me perguntar, assim, professor, mas eu não vejo isso acontecer. Como que isso funciona? Tá? Então a ideia está aqui. Tá? Esse aqui vai ser o exemplo. Então o time slice aqui é o tempo que um determinado programa vai ficar usando o processador. Tá? Terminou esse pequeno tempo aqui, esse programa P1 aqui é congelado. Os outros 2 que estavam congelados, eles congelam o segundo e passa para a execução dele, onde o P1 e o P3 ficam congelados, tá? E aí, à medida que o tempo vai passando, eu vou executando a sequência desse. Terminei a execução desse, eu volto para P1 e vou executando isso até todos os meus programas serem executados. Aí vocês vão me perguntar, como é que isso funciona? Esse time slice aqui, ele é um tempo minúsculo, que dá-se a impressão que
Não todos estão sendo executados ao mesmo tempo, tá? Então ele vai numa velocidade tão grande que ele faz essa varredura, ela é tão grande que perceptível para a gente não consegue ter essa percepção visível, tá? Quando que eu vou ter essa percepção? Quando eu abrir muito programa. Quando tiver muito programa ao mesmo tempo, ou às vezes programas que são mais pesados que os outros, a gente vai ver que esse tempo time slice aqui, eu posso ajustar. Um programa pode pedir uma prioridade maior, então eu preciso de mais tempo. Opa, tá pouco esse programa aqui, tá? Diminui o tempo daquele outro programa lá que ele está à toa e não estava usando nada. Então eu vou mexendo nesses tempos aqui. Então quando eu tenho muitas aplicações ou muitos programas abertos no meu computador e o meu computador, o processador não é aquele processador muito potente, eu consigo visualizar isso. Tá? Eu vejo ele dar uma travadinha na hora que ele vai para outro programa, na hora que eu clico numa janela eu vejo que ele dá uma engasgadinha e depois que vai para a janela, aí na hora que eu ponho na outra janela na frente eu vejo desenhando a outra. Então isso é porque eu estou vendo, eu estou notando esse time slice aqui, tá? Estou visualizando isso, tá? Então, a fatia de tempo não suficiente para o término do programa. Então, se o programinha, vamos supor, ele gasta 10 segundos para terminar, mas eu dei uma fatia de tempo de 1 segundo só para ele vai congelar o programa, para tudo tá nele, guarda todas as informações daquele instante dele, congela ele, trava, te tira uma foto daquele instante ali, guarda todas as informações e passa para o próximo. Na hora que eu voltar nesse programa, vou pegar exatamente tudo que ele estava executando naquele instante e continuar, tá? Então é isso que vai acontecer. No nosso caso, por exemplo, o áudio, quando dá uma engasgada, a própria câmera aí, quando dá essas engasgadas, é porque o programa não conseguiu pegar as imagens naquele tempo. Então ele pega no próximo. No que ele para e pega no próximo, dá a impressão que está picando a imagem, que é o que está acontecendo quando vocês estão me vendo aí, tá? O Google Meet, o processamento dele não consegue pegar a captura de tela todinha que é da minha tela aí, tá? É isso que está acontecendo. Falar em Google Meet aqui... Eu tinha que ter desligado a minha câmera, né, gente? Se essa apresentação minha não tá atrapalhando. Desligar ela aqui, que eu acho que ela estava atrapalhando aqui. Vamos continuar aqui. Certo? Então, e isso é o que acontece nos computadores no seu dia a dia. Então, o sistema operacional vai criar uma ilusão de que vários programas estão sendo executados ao mesmo tempo. Então, se eu tenho um único processador, é impossível executar todos ao mesmo tempo. Mas só que a velocidade de transferência de um aplicativo para outro é muito grande, eu não tenho essa ilusão, eu não consigo visualizar essa deficiência, tá? Se eu estiver assistindo o YouTube na janela e estiver, por exemplo, assistindo essa aula aqui com uma janelinha do YouTube aberta, para mim as duas estão funcionando ao mesmo tempo. O processador é que está se virando para mostrar esse trabalho ao mesmo tempo para mim, tá? Então existe a chamada concorrência. Então a cada instante eu tenho um determinado programa funcionando, certo? Dúvidas sobre isso aí, pessoal? Voltando aqui. Tá, voltando aqui antes de terminar, então esse tempo aqui, tá? Inicialmente era fixo. Depois passou a ser esse time slice aqui ser maleável. Eu tenho como no Windows mesmo, tá? Depois eu preciso olhar no Windows 10 aqui, do Windows 7 era fácil de achar, não sei se esse daqui no Windows 10, para mim a gente procura aqui, que eu posso mudar a prioridade que o sistema operacional vai dar para cada programa, tá? E aí quando você abre a janela de gerenciamento do Windows, Ctrl Alt Del aqui, vamos ver se eu vou conseguir abrir aqui. Gerenciamento de tarefas aqui, mostrar detalhes. Opa. Vou aumentar o tamanho dela. Tá. Aqui a gente vê o tanto de coisas que estão utilizando. Se eu mando ordenar por CPU aqui, ó, quem utiliza mais a CPU do que o outro, tá? Esse programa meu aqui que eu de transmissão estava usando 24, 25% do gerenciamento. O Chrome 8%. Tá? O que quer dizer isso? A cada instante, cada programinha desses aqui, pelo menos os que tem processamento aqui, estão usando uma fatia do processador. Cada um deles, tá? Cada um deles está usando, certo? E aqui, acho que é botando à direita, posso derrubar uma tarefa? Não. Não é aqui. Nesse daqui, desempenho. Também não.
Eu tinha uma opção aqui que eu não estou achando aqui agora, botão da direita, que eu poderia mudar a prioridade deles. Tiraram do Windows 10, nessa versão aqui não está tendo essa prioridade. Depois a gente tem que procurar ela aqui para mostrar isso, mas existe, eu só não lembro onde, tá? Que eu mudo o tamanho desse chamado fatia aqui, tá? Depois a gente dá uma pesquisada aqui e olha, se alguém souber aí, mostra pra gente. Maria Laura, essas fatias são usadas uma de cada vez? Sim, uma de cada vez. Vamos levar em consideração que eu tenho um único processador, tá? Com um único núcleo, tá? Então, a cada instante, uma fatia é utilizada e depois a outra. Cada uma por vez, tá? Se eu tenho um processador que tem vários núcleos, como se eu tivesse 2 processadores, tá? É uma analogia. Se eu tiver um processador com 2 núcleos, aí eu já posso executar 2 coisas praticamente ao mesmo tempo, tá? Se eu tiver um processador com 4 núcleos, eu posso praticamente usar 4 coisas ao mesmo tempo, tá? Então aí eu tenho mais poder de processamento. Então quanto mais núcleos o seu computador tem, mais fatias dessa aqui ele vai conseguir executar. Então cada desenho desse é para um núcleo do computador, certo? Então entendam desse formato. Se eu tiver vários núcleos, então vários desenhos desse aqui. Então, se eu tenho um processador, um i7 que tem 4 núcleos, 8 núcleos, 4 núcleos, vamos botar 4 núcleos. Quantos núcleos esse computador meu aqui tem? Cadê ele aqui? Acho que são 4 núcleos mesmo. Deixa eu ver aqui. No desempenho aqui. Ele não mostra a CPU aqui separado nos núcleos. Tem mostrar gráfico. Processos. Aqui, no meu caso aqui tem 8 núcleos, tá? 4 são físicos e 4 eles chamam que lógicos. São divisões internas para o processador achar que tem mais núcleos ainda. Então eu estaria executando 8 coisas ao mesmo tempo, tá? Aí, como processar isso para que cada núcleo trabalhe com determinada informação, aí o software tem que saber fazer isso, tá? O software, seu computador tem 8 núcleos, deixa um núcleo reservado para mim, tá? Então é programação mais interna, certo? Clique com o botão direito em qualquer tarefa e vai mais detalhes. Vamos ver lá se tem. Expandir, finalizar, valores, enviar. Não tem. Aqui no Chrome tem uma opção a mais. Valores e recursos. Ir para detalhes. Eu acho que abrir o local. Vamos ver isso daqui. Ir para detalhes. Definir prioridade. Aqui, isso mesmo, tá? Eu teria que ter opção aqui em processos. Um botão aqui para detalhes. Aqui, esse aqui no meu não está ativado ir detalhes. Então ele não deixa. Então ele não mexe na prioridade. Por exemplo, aqui um outro programa aqui que eu vou chamar o Chrome aqui. Aí eu tenho ir detalhes aqui. Em detalhes aqui em cima, direto, tá, pessoal? Só em detalhes direto aqui em cima. Aí com o botão da direita dele, aí você tem que definir prioridade, tá? Normal é o tempo do processador, aí você tem outros aqui, tempo real, alta, Mexeu nisso daqui, você tem que levar em consideração que você pode travar o seu computador. Tempo real, quer dizer, essa janela do Chrome aqui fica por conta do computador, ele é dele. Os outros programinhas, se der, executa ele, tá? Aí quando você vai aumentando a prioridade aqui, você vai dando mais velocidade, mais recurso para aquele programa, tá? Então, deixou o normal aqui que o próprio processador descobre qual que é o dele, é o ideal. Mas se você quiser mexer nisso daqui para alterar, sem problema. Travou, se você reiniciar, ele vai voltar para a prioridade normal, tá? Ele não vai ficar na prioridade alta, tá? Essas prioridades aqui, elas são possíveis de ser modificadas via software, tá? Na criação do seu programa, você pode definir prioridades para ele. Eu tinha um programinha que eu desenvolvi uma vez para coordenar a iluminação de eventos, liguei, desligando. Eu achava que a prioridade dele estava errada, porque ele dava umas engasgadas. Está dando umas engasgadas aqui, vou aumentar a prioridade. Então, tinha um comando lá na linguagem que eu desenvolvi, foi na linguagem Pascal, não foi na linguagem C, que eu dava o comando lá dentro e aí ele já fazia, mudava a prioridade. Mas aí como se aumenta a prioridade de um programa, os outros ficam em background, ficam lentos, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Então na janelinha aqui do Ctrl Alt Delete, aqui em detalhes, tá?
No antigo Windows 7 era só botão da direita e já tinha que definir prioridades. Tá? Ele já tinha essa opção aqui de definir prioridades lá no primeiro processo. Tá? Então é aqui que a gente olha isso. Para quem quiser mexer aí, é seu custo e a sua própria mercê, né? Se estragar alguma coisa, a gente não tem culpa de nada, tá? É isso mesmo. Então, o Henrique falou certo. Aquela opção é lá em cima, lá em detalhes, tá? Sistema em tempo real, que é aquela primeira opção lá que a gente viu, ó, que é o sistema chamado aqui, ó, detalhes aqui. O Chrome, por exemplo, aqui. Tempo real. Tem essa opção aqui. Vamos dar uma olhada para ver o que seria isso. Semelhante ao sistema de tempo compartilhado. Ele é bem semelhante, mas não existe a ideia de fatia de tempo, tá? Ou seja, o computador passa praticamente a ser monotarefa. Ele vai tomar conta de todo o processamento, certo? Um programa utiliza o processador o tempo que for necessário ou até que apareça outro programa mais prioritário, certo? Então ele vai tomar conta. Se existir um outro que tem mais prioridade que ele, aí esse programa entra. Um exemplo clássico disso seria, por exemplo, um caixa eletrônico. Tá? Tem um outro exemplo aqui, mas eu vou falar. Um caixa eletrônico nada mais é do que normalmente uma versão de um sistema operacional dedicada para ele. Tá? Não sei se alguém já teve a curiosidade de ver um caixa eletrônico ser iniciado ou reiniciado. É as telinhas igualzinhas do computador normal. Tá? É uma ideia. Às vezes até é uma versão do Windows que está naquele caixa eletrônico ali. E na hora que ele entra o programa exclusivo para ele, só fica aquele programa rodando. É o programinha, é o aplicativo do caixa eletrônico. Não vai ter interrupção, não vai ter nada que atrapalhe a execução daquele programa e vá para outro. Tá? Então aquele programa fica único. Um outro exemplo que a gente dá aqui é o monitoramento de refinarias de petróleo. Tá? Pô, tem um programa que está gerenciando a pressão do óleo que está sendo mandada nos tubos. Tá? Eu não posso ter um programinha, eu parar a execução aqui e vou atender um telefone. Não pode. Dá problema. Tá? Controle de tráfego aéreo, imagina. Então o avião ali está pedindo uma solicitação para cair ou vai ter a iminência de uma colisão, abre uma janelinha do YouTube, uma notificação do seu SMS aí. Não pode. Não pode ter isso, o programa fica exclusivo para o computador. Mesmo o computador sendo multitarefa. O computador é multitarefa, mas naquele instante está rodando só aquele programa. Em outra hora que não esteja utilizando o controle de tráfego aéreo, ele poderia até ser utilizado para outras coisas. Tá? Usinas termoelétricas e nucleares. Imagina uma usina nuclear aí, está no controle, na iminência de uma explosão nuclear aí, ele tem que gerar um resfriamento, alguma coisa, e naquele instante ali, aparece uma janelinha na tela ali que outro programa está sendo executando, uma ligação chegou, não pode. Então, esses tempo real são exatamente com computadores que ficam por conta, nada interrompe ele, a não ser que seja algo mais poderoso do que ele. Tá? Então, por isso que ele é tempo real, certo? Sistemas com múltiplos processadores. A gente vai voltar naquela janelinha o último tipo de sistema de multiprocessadores. Tá? Já falamos até um pouco deles aqui agora, que é quando é o sistema que tem vários núcleos. Tá? Então possuem duas ou mais unidades centrais de processamento, interligadas e trabalhando em conjunto. Isso pode ser numa única placa ou pode ser em várias placas de computadores. Tá? Então você pode ter uma única placa com vários processadores, tá? Uma placa-mãe com vários processadores, ou essas várias placas sendo interligadas entre si para gerar um único computador com vários processadores. As universidades têm muitos sistemas disso, tá? Eles fazem chamado compartilhamento de computadores. Eu mando rodar uma parte do meu programa num computador na universidade, outra parte do meu programa em outro computador em outra universidade. Eles vão chamar que são um processamento em paralelos, ou vários computadores estão trabalhando no mesmo programa e dando respostas e são sendo juntadas num único programa, tá? Em tempos diferentes. Então, isso são vários computadores. Então, vários programas podem ser executados ao mesmo tempo também, tá? Cada central, cada placa ou cada núcleo, a gente chama de unidade central de processamento, ou cada processador pode executar um programa separadamente, ou um programa pode usar cada central para executar uma parte dele. Por exemplo, eu tenho um programa numa placa com múltiplos processadores, uma parte processa a parte gráfica, uma unidade central, outra unidade processa os cálculos matemáticos e outra parte vai fazer os desenhos gráficos daquilo ali. Tá? Então eu consigo juntar muita coisa e depois ter um único resultado disso. Tá?
Nos computadores hoje mais poderosos, né, se a gente fala mais para computadores gamers, por exemplo, praticamente eu tenho mais de um processador, só que não está escrito isso. Por quê? A placa de vídeo já é praticamente um processador, ela já é poderosa o suficiente para trabalhar toda a parte de vídeo e o processador trabalhar todos os cálculos que precisam para ser mostrados. Tá? Então é como se eu tivesse dois computadores. Não é exatamente isso, mas só para a gente já ter uma ideia, porque quando eu tenho um computador que tem uma placa de vídeo dedicada, o processamento sai muito melhor, que ele tira o peso do que eu tinha que fazer no processador e manda para a placa de vídeo, tá? O que tiver que desenhar, renderizar, mostrar na tela, velocidade de mostrar quadros, eu não preciso preocupar com isso. Eu só mando os dados para ele. Como que ele vai fazer? Isso é problema dele. A placa de vídeo resolve isso para mim, tá? Então facilita bastante. Então se você tem um computador com placa de vídeo dedicada, ela é muito melhor do que ter um computador com placa de vídeo compartilhada. Quando é placa de vídeo compartilhada, o processador que tem que fazer tudo. O processador que tem que gerenciar a memória para a placa de vídeo, o processador que tem que gerar os desenhos e mandar para a tela. Então tudo isso é diferenciado, tá? Um programa pode ser subdividido em partes e cada parte ser executada simultaneamente em um processador, tá? Em mais de um processador. É o exemplo que eu dei agora, tá? O mesmo programa executa um pedaço em cada um, tá? É isso que está falando esse tópico aqui, certo? Próximo passo. Ativação e desativação de sistemas. Eu acho que quantas horas agora? 15h48, né? Tem uma hora de aula, não deu, tá? Eu vou parar por aqui, tá, pessoal? Que eu ainda teria mais algumas coisinhas, mas eu acho que já para o desenvolvimento do trabalho de vocês, até aqui você já vai ter muita informação já para entender, porque lá no trabalho tem que perguntar se ele é mono ou multitarefa e assim sucessivamente. Então, na hora que vocês criarem agora, pesquisarem agora, esse negócio de multiprocessadores, multitarefa, monotarefa, memória, então você já tem uma ideia geral aqui. Eu não vou passar para o próximo passo, não, que é... não. Isso aqui é ativação e desativação do sistema, é como que o sistema operacional é carregado na memória, tá? Então, esse aqui agora, vamos ficar para uma próxima aula, tá? Beleza? Vamos ver outra coisa aqui, tá? Marcos, já vamos falar do trabalho aqui, Marcos, só antes de terminar de falar disso aqui. Tá? Então, isso daqui vai ficar para a próxima aula, talvez eu vou pular uma, tá? Porque para você dar tempo de você tá trabalhando, certo? Mas já vou disponibilizar todos esses slides aqui para vocês estarem estudando, tá? Vou colocar agora mesmo no Classroom para vocês estarem estudando esses slides aqui, tá? Mesmo tendo todo o conteúdo, certo? Bom, terminar. Então por aqui a gente vai finalizar a nossa aula de hoje. Vamos parar aqui, já está bastante informação, já garganta, se fosse em sala de aula, estava todo mundo interagindo, estava tudo rouco já. Apesar que 4 horários em sala de aula a gente conseguiria ter muito mais conteúdo do que isso, para não ficar desgastante. Então, para evitar que o pessoal durma do lado daí, então vamos deixar vocês agora começar nos trabalhos, tá? Vamos falar sobre trabalhos aí. Dúvidas? Foi ontem? Acho que foi ontem, né? Ontem, segunda, terça, não sei agora, que eu mandei um material sobre normas ABNT para vocês, tá? As normas ABNT, normalmente elas são utilizadas para apresentação, deixa eu mudar essa tela aqui. Isso, olha. As normas ABNT, tá, vamos finalizar, deixa eu só finalizar essa aula aqui. Deixa eu voltar aqui.